Quantas vezes alguém incrível, dedicado, leal e verdadeiro acabou sendo trocado por alguém aparentemente inferior? Essa cena se repete todos os dias, e muitos acreditam que a traição acontece porque o traidor encontrou alguém melhor. Mas isso é uma ilusão. A verdade é que, na maioria das vezes, essa escolha não tem nada a ver com a qualidade da pessoa traída, e sim com a necessidade de alimentar um ego frágil. Quem trai, muitas vezes, busca um ambiente onde não precise crescer, não precise se esforçar, onde se sinta no controle, admirado, desejado, sem ser desafiado. A traição não é sobre beleza, nem sobre valor. É sobre fuga, sobre fraqueza, sobre a incapacidade de lidar com a grandeza de quem tinha ao lado. E antes de mergulharmos fundo nesse tema, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal Força Inabalável. Aqui nós falamos sobre a vida de forma direta e transformadora, trazendo reflexões que fortalecem sua mente e sua identidade. Então já se inscreva, curta esse vídeo e ative o sino para não perder nenhum conteúdo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e as relações ao seu redor. A traição é um choque porque fere o que existe de mais íntimo em nós. A confiança. Quando você acredita que alguém está ao seu lado, dividindo sonhos, momentos e dores, o que sustenta essa relação é justamente a certeza de que ambos estão jogando no mesmo time. E quando essa confiança é quebrada, a mente entra em colapso. Não porque o traído não tem valor, mas porque a lógica humana nos faz buscar respostas. A pergunta que ecoa é: se eu sou tão bom, se eu sou tão leal, se eu entreguei tanto, por que não fui suficiente? E é aí que mora a armadilha, porque a traição nunca foi um reflexo do seu valor, e sim do vazio interior de quem traiu. É importante compreender que, na maioria das vezes, a escolha por alguém menor não acontece porque essa pessoa é mais atraente, mais interessante ou superior. Pelo contrário, muitas vezes, a pessoa escolhida é alguém que não representa a ameaça, alguém que não desafia, alguém diante de quem o traidor pode se sentir grande, sem precisar crescer. É uma fuga da responsabilidade, uma fuga do próprio espelho, porque estar ao lado de alguém de valor exige maturidade, exige olhar para dentro e perceber o quanto ainda precisa evoluir. E nem todos estão prontos para isso. O traidor, ao buscar alguém aparentemente inferior, não está ganhando. Ele está se escondendo, porque a grandeza do outro o incomoda. É como se o brilho de quem ele tinha ao lado revelasse sua própria escuridão. Então ele prefere se abrigar em uma sombra onde possa parecer maior, mesmo que, na realidade, esteja se diminuindo cada vez mais. E é aqui que você precisa abrir os olhos. A traição não fala sobre quem você é, mas sobre quem o outro escolheu ser. Quando alguém decide trair, está mostrando seu caráter, sua essência, sua falta de coragem de enfrentar a verdade. Não se trata de você. Nunca foi sobre você. A traição é um reflexo direto da incapacidade do outro de sustentar aquilo que prometeu. Mas há um detalhe crucial. A forma como você reage a essa dor é o que define o que vem depois. Alguns se perdem no desespero, mergulham na autocrítica, começam a acreditar que não foram suficientes. Outros, no entanto, despertam. Eles entendem que nada disso pode definir sua identidade. Porque quem tem sua essência fortalecida não se mede pelo erro do outro, e sim pela firmeza em permanecer inteiro, mesmo quando foi quebrado. A verdade é que a traição só tem o poder de destruir quem entrega sua autoestima nas mãos de outra pessoa. Quando você fortalece sua identidade, quando você compreende que seu valor não depende de aprovação, nem de fidelidade externa, mas de quem você é, então a traição perde força. Ela dói, claro. Ela machuca, mas não destrói. Porque você já entendeu que o seu valor é inegociável.
A dor da traição é como um incêndio repentino. Ela chega sem aviso, devora certezas, consome sonhos e deixa um rastro de cinzas. Mas é justamente no fogo que o ouro é purificado. A questão é: você vai permitir que esse incêndio destrua tudo o que você é? Ou vai usar as chamas para forjar uma versão ainda mais forte de si mesmo? Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém trai, porque o outro não tem valor. Ninguém trai, porque encontrou alguém melhor. A traição acontece porque aquele que trai não tem coragem de enfrentar a si mesmo. É mais fácil buscar em outro lugar a validação que não consegue sustentar por dentro. É mais simples viver uma ilusão onde parece grande do que encarar a realidade ao lado de alguém que exige crescimento. E essa é a chave. A traição não é sobre amor, é sobre ego. E aqui entra o ponto que poucos entendem. Muitas vezes, quem é traído se vê em um ciclo de comparação. O que o outro tem que eu não tenho? Onde foi que eu falhei? Esse ciclo é cruel, porque gera a falsa sensação de inferioridade. Mas, na verdade, não se trata de falha. Se trata de escolha. E a escolha nunca foi sobre você. A escolha sempre revela o que está dentro do outro. Se ele escolheu a mentira, é porque a verdade o assusta. Se escolheu o caminho mais fácil, é porque não estava pronto para caminhar ao seu lado. É nesse momento que você precisa parar de olhar para o outro e começar a olhar para dentro. Porque o que define a sua vida não é o erro dele, mas a forma como você reage. Há pessoas que passam anos carregando a marca da traição como se fosse um atestado de menor valor. Vivem presas ao passado, acreditando que perderam algo. Mas a realidade é que ninguém perde quando se livra de alguém incapaz de honrar sua essência. Você não perdeu. Você foi poupado. E a força para entender isso vem da sua identidade. Quando a sua identidade está fragilizada, qualquer rejeição se torna um golpe mortal. Mas quando a sua identidade está fortalecida, você percebe que aquilo que o outro fez não altera em nada o que você é. Você não vale menos porque alguém não soube valorizar. Você não se torna pequeno porque alguém preferiu fugir. A sua grandeza permanece intacta. Entenda isso. O traidor pode até achar que ganhou alguma coisa, mas a verdade é que só ganhou mais correntes. Porque quem trai carrega um vazio que nunca será preenchido. Já você, que escolhe a integridade, carrega algo que ninguém pode tirar: dignidade. E é exatamente esse o momento de transição. O momento em que você decide se vai se curvar à dor ou se vai usar a dor como combustível. Porque quando a sua identidade se torna inabalável, a traição deixa de ser uma prisão e passa a ser uma lição. Uma lição que te lembra de que seu valor nunca esteve nas mãos de ninguém. Então vamos além. A traição é o estopim, mas o que realmente importa é o que você faz depois dela. Muitos se prendem ao papel de vítima, carregando a dor como se fosse um rótulo definitivo. Mas identidade fortalecida não nasce da vitimização, nasce da escolha. A escolha de não deixar que o erro de alguém dite o rumo da sua vida. O primeiro passo é compreender que você não precisa buscar fora o que só pode ser construído dentro. O erro de quem traiu não é sua responsabilidade, não é seu fardo. Quando você entende isso, já dá o primeiro corte nas correntes invisíveis que te prendem ao passado. Porque a maior prisão da traição não é o ato em si, mas a forma como você se prende a ele, como repete mentalmente as cenas, como se tortura com perguntas sem respostas. A identidade fortalecida começa quando você diz: eu não vou mais me submeter a esse ciclo. O segundo passo é resgatar a sua própria narrativa. Quem foi você antes da traição? Quem você sempre foi? Você precisa se lembrar de que sua história não se resume a esse momento. Uma identidade forte não se constrói no reflexo de outra pessoa, mas na consciência plena de quem você é. É olhar para o espelho e enxergar sua própria grandeza, mesmo que alguém tenha tentado diminuí-la. O terceiro passo é o mais poderoso.
transformar a dor em combustível. Sim, dói. Sim, há noites de lágrimas silenciosas, mas cada lágrima pode regar a semente da sua nova versão. Você não precisa negar a dor, precisa usá-la. Porque dor sem propósito adoece, mas dor com propósito transforma. E quando você coloca essa energia a serviço do seu crescimento, você descobre algo extraordinário. Nada pode te parar. Perceba uma coisa: a identidade fortalecida não se trata de ser frio ou indiferente, mas de ser firme. Não é se tornar alguém que não sente, mas alguém que não se deixa consumir. Não é construir um muro, mas sim fundações sólidas que não desabam diante da rejeição. Quando você entende isso, a traição deixa de ser uma cicatriz que te envergonha e se torna uma marca de vitória. Um lembrete de que você sobreviveu ao que muitos acreditam que não conseguiriam suportar. E mais, quando você fortalece sua identidade, você descobre que não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa competir com quem foi colocado no seu lugar. Você não precisa se justificar, não precisa buscar validação. Porque dentro de você já está a certeza de quem é. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender mais da aprovação do outro para existir em plenitude. O traidor pode até ter acreditado que te quebrou, mas o que ele fez, na verdade, foi abrir o caminho para que você renascesse mais forte. Porque toda perda carrega dentro dela uma oportunidade. E nesse caso, a oportunidade é de se reconstruir, não como era antes, mas como deveria ser, inteiro, inabalável, consciente do seu valor. A identidade fortalecida só se torna real quando sai do campo das ideias e passa a se manifestar nas escolhas diárias. Não basta apenas compreender que a traição não define quem você é. É preciso viver de acordo com isso. É no cotidiano que você prova para si mesmo que está acima da dor, que não é prisioneiro do erro alheio. O primeiro exercício prático é cortar a comparação. Enquanto você gasta energia tentando medir-se com quem foi colocado no seu lugar, você permanece preso ao mesmo jogo que o traidor iniciou. Isso é veneno para a sua alma. A identidade fortalecida olha para frente, não para os lados. Cada vez que surgir o pensamento, será que o outro é melhor do que eu? Substitua por: meu valor não está em competição, está em quem eu sou. Essa disciplina mental é um treino, e quanto mais você pratica, mais natural se torna. O segundo exercício é retomar o centro da sua vida. Muitas pessoas, depois de uma traição, passam a viver orbitando em torno do que aconteceu. Cada lembrança, cada conversa, cada detalhe é revisitado como se fosse possível voltar no tempo. Isso rouba sua energia vital. A identidade fortalecida exige ação, cuidar do corpo, nutrir a mente, buscar novos aprendizados, praticar aquilo que reacende seu brilho. Não é fuga, é recuperação. Porque a melhor resposta à dor não é a estagnação, é o movimento. O terceiro exercício é ressignificar a experiência. Pergunte-se: o que isso me ensinou? O que eu enxergo hoje sobre mim que antes não via? Talvez você perceba que sempre aceitou menos do que merecia. Talvez descubra que se anulava para manter alguém ao seu lado. Talvez perceba que estava acostumado a viver em função da validação externa. A traição expôs essas brechas não para te destruir, mas para te alertar. Quem tem identidade fortalecida não ignora as lições, absorve-as e se eleva com elas. O quarto exercício é cultivar relacionamentos que te edificam. Se uma relação revelou a fraqueza do outro, use isso como filtro para o futuro. Pessoas que somam, que inspiram, que vibram com a sua vitória, são aquelas que merecem permanecer ao seu lado. Você não precisa de multidões, precisa de verdade. Quando sua identidade é sólida, você não busca quantidade, mas qualidade. E isso muda completamente a forma como você se conecta com o mundo. Por fim, o quinto exercício é a prática diária da autoafirmação. Não espere que alguém venha te lembrar do seu valor. Faça isso por você, todos os dias.
Olhe para si e declare: eu sou inteiro, eu sou digno, eu sou suficiente. Palavras têm poder, e quando você aprende a usar esse poder em seu favor, sua mente começa a se alinhar com sua verdadeira identidade. A traição pode ter sido uma ferida aberta, mas a decisão de tratá-la está em suas mãos. Quando você se compromete a viver a partir de uma identidade fortalecida, percebe que nada, absolutamente nada, pode abalar o que você construiu dentro de si. O mundo pode até tentar, pessoas podem até falhar, mas a sua essência permanece firme. E essa firmeza é o que transforma dor em sabedoria, perda em libertação e queda em ascensão. E talvez agora, enquanto me ouve, você esteja lembrando de algo que aconteceu com você. Talvez ainda exista uma ferida aberta, uma dor que insiste em voltar. Ou talvez você já tenha superado, mas sabe exatamente o peso de carregar algo assim. O que eu quero te dizer é simples. Você não precisa guardar isso sozinho. Aqui, nesse espaço, você pode compartilhar. Sua história, sua experiência, até mesmo sua dor, pode ser o alívio para alguém que está vivendo o mesmo neste momento. Comente aqui embaixo o que você sente, o que já viveu, o que está enfrentando agora. Esse não é apenas um canal. É uma comunidade de pessoas que, assim como você, escolheram fortalecer sua identidade e não se deixar vencer pela dor. Sua voz importa, sua vivência pode inspirar. E eu quero ouvir você. Porque no fim, mais do que falar sobre traição, estamos falando sobre reconstrução, sobre força, sobre dignidade. E essa força se multiplica quando compartilhamos uns com os outros. Então, deixe aqui seu comentário. Quem sabe a sua verdade seja exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir.